Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o processo de obtenção de sementes de maracujá para a produção de mudas. É um processo semelhante ao que foi feito para sementes de mamão e de tomate, tá certo? Mas no primeiro momento aqui a gente vai dar alguns detalhes. Então, o primeiro ponto é você escolher de forma visual alguns frutos de maracujá, né, bonitos, né? Então a gente foi no supermercado, comprou esses frutos muito bonitos, né, visualmente, tá certo? E agora a gente vai partir ele para ver se internamente ele também tem muita polpa, né? Tá certo? Então nós vamos partir todos os frutos, né? Tá certo? Para ver se internamente. Então assim, internamente ele tem bastante polpa, a espessura da casca fina, né? Esse aqui a gente já tinha partido também, né? Coloração muito bonita, né? Então são frutos bons, né? Então vamos partir mais aqui. Vou pegar um outro. A faca aqui tem que tomar cuidado com ela. Esse aqui também é um fruto bonito, bastante polpa, né? Tá certo? Então são frutos bons. E depois, se a gente quiser, a gente escolhe. Na minha visão, esse fruto aqui, ó, ele está mais bonito do que esse. Ele está com a polpa mais alaranjada, com uma espessura de casca menor, né, do que esse. Tá certo? Então se a gente quiser deixar esse de lado, depois se a gente precisar, porque um fruto tem muitas sementes, né? Tá certo? Então vamos partir outros. O importante do maracujá, o maracujá tem um problema de, aqui ó, muito pouca polpa. Então esse aqui a gente não vai selecionar ele para extração das sementes. Então a gente vai deixar de lado, tá certo? E o ideal quando você for extrair sementes é você pegar frutos de várias plantas, porque o maracujazeiro ele tem problema de autoincompatibilidade. Frutos da mesma planta, né, tem dificuldade de fazer a fertilização. Então a gente escolhe vários frutos de várias plantas, né, tá certo? Aqui ó, muito bom, muita polpa, né, muito melhor do que esse aqui, né. Então se a gente voltar aqui e comparar aqui ó, então visualmente esse aqui estava bonito, mas na hora que a gente partiu não tá. Então esse aqui é um fruto muito bom para tirar as sementes, tá certo? Então vamos novamente, né? Então o ideal, né, é retirar frutos de várias plantas. Olha que fruto bonito, olha. Coloração de polpa alaranjada, muito bonita, espessura de casca fina, tá certo? Então são frutos muito interessantes para retirar a semente. Aqui, esse aqui já está meio esquisito, né? Não é comum o maracujazeiro apresentar isso, né? Então a gente vai deixar de lado. Então aqui, ó, a gente selecionou alguns frutos, eliminou entre aspas outros. Esses frutos aqui tão bons, a gente vai aproveitar para fazer suco depois, tá certo? Não vamos descartar, mas para obtenção de sementes, né? Não justifica, porque a gente tem frutos mais bonitos, tá certo? Então aqui, ó, a gente escolhe, então o ideal é no supermercado, né? Com certeza vai vir frutos de várias plantas, né? Porque a bancada é muito grande, né? Então, se você selecionar ali vários frutos de maracujá, com certeza você selecionou frutos de plantas diferentes. Então, você não vai ter problema de abortamento de flores por falta de fertilização, né? Ou de fecundação e fertilização, tá certo? Então, a gente vai agora tirar sementes. Então, simplesmente, a gente precisa de uma peneira de malha fina, né? Vocês estão vendo aqui, ó, tá certo? Então, a gente vai tirando as polpas, junto com as sementes e tudo, né? Tá certo? Esse aqui a gente já tinha tirado um pouco. E um fruto dá muito semente, mas você não deve tirar sementes de um único fruto, que aí você vai ter problemas de vingamento de frutos no seu pomar. Então o ideal da planta de maracujá é também você ter mais de uma planta no seu pomar. Se você tiver uma única planta, a possibilidade de vingamento de frutos é pequena, porque
o maracujazeiro tem esse problema de autoincompatibilidade, tá certo? Então, o ideal, se você tiver só uma planta, talvez alguns frutos acabam vingando. Mas por quê? Porque talvez o seu vizinho tenha uma outra planta. Então, cada cultura tem um detalhe, né? Um detalhe que deve ser observado para a gente realmente ter uma boa produção. Então, vocês observam aqui, ó, que semelhante no caso do mamão, do tomate, a semente tem uma mucilagem, né? Tá certo? Em volta dela. E se a gente passar só água, tá certo? Essa mucilagem, uma parte da polpa vai sair, tá certo? Mas grande parte dessa mucilagem aqui vai ficar aderida às sementes, tá certo? Então a gente vai ter que fazer aquele mesmo processo que a gente fez com a semente, com as sementes, né, do mamão e do tomate. É pegar um pouco de cal, a gente utiliza cal mesmo usado de pintura de parede, tá certo? Para poder facilitar a remoção dessa mucilagem. Então a gente vai pegar um pouco de cal, tá certo? A gente já deixou preparado aqui, né? Espalhar aqui para a semente, né? Pegar mais um pouquinho. E aí sim, aí a gente vai mexendo aqui, ó. A reação, né, do cal com essa mucilagem, com essa polpa, né, esquenta um pouquinho. É até interessante, né? Tá certo? A gente vai fazendo, espremendo um pouco aqui. E depois vocês vão ver que vai ficar muito fácil, né, tirar a mucilagem em volta da semente. É como se estivesse fazendo uma massa de bolo, né? Vai espremendo e depois vocês vão ver. Quando a gente começar a passar água, né? Então agora a gente passa uma água agora. Então sempre ter uma fonte de água corrente, uma peneira, né? Para poder fazer essas extrações dessas sementes. Olha como é que a diferença, né? A semente já está pretinha, né? Sem mucilagem, tá certo? E à medida que a gente vai lavando, né? Vai ficando mais ainda praticamente sem nenhuma mucilagem no entorno da semente, em volta da semente. Então agora só para facilitar, o que a gente faz? A gente junta tudo no meio e a gente tem uma peneirinha pequena aqui, ó, também de malha fina, né? Tá certo? Não dá para passar a semente. A gente joga aqui para facilitar a finalização da lavagem. Então aqui, ó, uma peneira com uma proteção maior, então você consegue lavar bem as sementes de forma bem fácil, né? Então vocês observam aqui, ó, a semente ela ficou totalmente sem mucilagem, escurinha, né? Tá certo? Então esse é o processo. Se não tivesse o cal, seria muito mais difícil retirar essa mucilagem. Então agora, como a gente fez com as sementes anteriores, né, nós vamos colocar essas sementes para secarem, né? Então a gente já preparou aqui uma superfície com um papel, né, para ajudar na absorção da umidade, tá certo? Essas duas, a tesoura e o alicate, está simplesmente aqui para apoiar o papel para o vento não retirar, né? Senão o vento bate e acaba entornando as sementes todas, né? Então a gente vai, semelhante que a gente fez com a semente do mamão e do maracujá, do mamão
e do tomate, né? Nós vamos levar essa caixa com essas sementes para um local protegido de sol, né? E com bastante ventilação. Então vamos deixar ali durante 4 dias, 5 dias, até uma semana. A gente todo dia passa a mão para ver se a semente está bem sequinha. Quando ela estiver bem sequinha, a gente pode armazenar a semente. Semelhante à semente do mamão e do tomate, depois de secas, essas sementes você consegue fazer muda praticamente ao longo de todo o ano, tá certo? Pelo menos 6 meses ela você consegue armazenar e realmente ela mantém uma boa germinação, tá certo? Isso facilita, né, a gente poder fazer as mudas ao longo do ano. Bom, gente, esse é o processo de obtenção de sementes domésticas, né? Então, para um sitiante, para pessoas que querem produzir sua própria muda para plantar no quintal, é um processo muito interessante. Agora, se você realmente for partir para uma plantação comercial, aí o ideal é você adquirir sementes melhoradas de empresas idôneas, né? No Brasil a gente tem várias empresas, né? Tem o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, tem a Embrapa, tem uma empresa chamada Flora Brasil, né? Que produz essas sementes, muitas variedades, alguns híbridos, né? E essa semente realmente, quando você planta ela, o pomar fica todo uniforme, porque quando a gente planta sementes provenientes de frutos que a gente comprou no supermercado, ocorre a segregação. Então vai ter plantas diferentes, plantas com tonalidade de polpas diferentes, espessura de casca diferente. Quando você compra uma variedade melhorada, aí você tem uma uniformidade, e realmente é o que o comércio quer, tá certo? Então, um tempo atrás, há uns 15 anos atrás, eu coordenei um projeto de fruticultura, ensinei os produtores a produzir as sementes, as mudas de maracujá, né? Mas nós compramos as sementes, né? Como os pomares eram comerciais, nós compramos as sementes de empresas de fora, tá certo? As empresas mandam por Sedex, né? Com a caixinha de papelão de certinho, manda até alguns folhetos, né? Explicando as características daquela variedade, como plantar. Então é bem interessante, quem for partir para um plantio comercial, tá certo? Hoje os produtores aqui no município, eles já sabem, eles produzem suas próprias mudas, né? Mas com sementes adquiridas de fora, tá certo? Mas para chácara, para fundo de quintal, esse é o processo que a gente utiliza e vocês vão ver daqui para frente que a gente vai obter plantas bem produtivas também, tá certo? Bom, gente, nós estamos aqui no início do mês de maio, né? Então nós tiramos a semente agora e nós vamos daqui uma semana preparar as mudas. Aqui na zona da mata mineira, né? Como agora começa o inverno, a temperatura abaixa muito e tem um período seco, o ideal, o que a gente faz aqui? A gente prepara e faz a semeadura em maio e a muda leva mais ou menos 3 meses para ficar pronta, né? Então vai ser maio, junho, julho. No início de agosto a gente faz o plantio e já mais ou menos no final de novembro a gente já está iniciando a colheita de frutos, tá certo? Então esse é o processo que a gente faz aqui na região. Só que tem que regiões mais quentes, que inclusive são mais indicadas para a cultura do maracujazeiro, você pode fazer a muda em qualquer época do ano. Mas na zona da mata esse é o processo, tá certo? Então essas informações que a gente gostaria de passar para vocês neste vídeo. Eu agradeço e até um próximo vídeo. Obrigado.